Começando o Panda Clássicos Brasil, pra você que chegou aqui agora, aquela pessoa, para os novos seguidores, a gente tem projetos no Pandamônio. Em 2017 a gente teve o Panda Sci-Fi que acabou, mas a gente vai deixar aqui pra sei lá olhar. A gente tem o nosso Panda Clássicos maravilhoso. Ano passado a gente leu, não é nosso, tá? Não tô torturando essa criança. A gente leu Lolita, Miseráveis, Ana Karenina e Vidas Secas e resolvemos em 2018 fazer 2 Panda Clássicos. Um Panda Clássicos que a gente vai ler em fevereiro. Em fevereiro, presta atenção, foca aqui. A gente vai ler Virginia Woolf, Mrs. Dalloway e Orlando em fevereiro. Aí, esse mês, a gente vai nosso Panda Clássicos Brasil com o rapaz da Flip, o Lima Barreto, e O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que certamente você leu na escola, mas vale a pena reler, gente. É um livro maravilhoso. Relido, essa é uma edição da Saraiva, de sebo mesmo. E o Lima Barreto ficou super... Ele é um cara pop do século XXI, mas ele tem sido muito pop porque no passado ele foi tema da Flip, né, que é a Semana Literária de Paraty. E a Lilia Schwartz, que é uma grande historiadora, pra vocês que pedem indicações de historiadores que escrevem literatura. Ela Lilia é Schwartz. isso aí. Mentira, ela não é historiadora? Não, mas a Lilia Schwartz é uma excelente estudiosa de humanas e ela tem livros excepcionais de história do Brasil que pode ler sem medo. Lilia Schwartz, quando vê Lilia Schwartz e Mário Del Priori, pode comprar sem medo. A gente resolveu trazer ele pro nosso primeiro Panda Clássicos Brasil, Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, também por isso. Porque ela fez uma grande biografia sobre o Lima Barreto. É um livro que a Lilia Schwartz publicou no segundo semestre do ano passado pela Companhia das Letras. Ela é maravilhosa, pode ler sem medo, é uma biografia. Então ele voltou aí pros salões literários brasileiros. A galera, na verdade, que sempre falou dele, que estuda ele. Um deles é o Silviano Santiago, que pra quem não conhece é um cronista mineiro. Eu não sei direito se ele é algo além de jornalista, cronista e autor. Já tá bom. A gente vai falar dele aqui no Panda. Ele ganhou o prêmio Jabuti recentemente. Então ele é uma das pessoas 2017. que fala muito sobre o livro, sobre o Lima Barreto. Tem mais gente que fala sobre o Lima Barreto. Muito de não se falar sobre o Lima Barreto é o fato de que o Lima Barreto era o quê? O quê? Negro. Assumiu um papel meio que marginal na nossa literatura, porque afinal de contas, né, o clássico é sempre aquele cara que é o quê? Homem branco e intelectual. O Lima Barreto era um intelectual, mas ele era negro. O Lima Barreto nasceu em 1881, 13 de maio de 1881 e morreu em 1º de dezembro de 1922. Viu muita coisa além de O Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas O Triste Fim de Policarpo Quaresma é um grande clássico. Ainda é um dos maiores livros que caem no vestibular até hoje, eu fiquei bem assim com essa notícia. E Triste Fim de Policarpo Quaresma é um livro excepcional. E é curtinho, né, gente? Gente, é muito... E assim, letras grandes, tá? Assim, a versão da Penguin que eu li, que é essa aqui, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Policarpo? Eu não consigo falar o nome desse livro. Kindle da Penguin, que é a edição comentada pela Lilia Schwartz. Vamos lá, O Triste Fim de Policarpo Quaresma fala da história do Policarpo Quaresma, que era um major. Que era um major. Que não era major. Patriota, muito patriota, um cara com nacionalismo muito acentuado. E ele tinha uma xenofobia a respeito de tudo que era estrangeiro, então só por isso já é muito divertido, né? É um livro bem divertido. Ele chega às beiras do ridículo. Sim. A cena que ele vai jantar, um amigo tá lá, o Ricardo dos Outros Corações. O Ricardo Coração dos Outros. E aí a irmã dele vai colocar a janta e ela fala, olha, a janta tá meio rala, tá? Porque eu queria fazer frango com petit pois, mas o Policarpo me mandou comer gancho, guicho, gacho, sei lá. Com ervilha, porque não é petit pois, é ervilha. E ele é um funcionário público, o que torna a coisa mais ridícula ainda. E ele é major porque ele queria seguir carreira no exército, mas aí ele não conseguiu entrar no exército e aí ele trabalhava no Arsenal de Guerra. Não era como ele era escriturário do Arsenal de Guerra. Isso. E, curiosamente, o Lima Barreto era também funcionário da Secretaria de Guerra. Que ele era amanuense. Que era basicamente o cara que transcrevia documento, as repartições, entendeu? O Policarpo Quaresma, ele era um fanista, né? E essas ideias fizeram dele um cara meio doido. E ele foi preso, né? Num sanatório. Curiosamente também, Lima Barreto. Que é uma coisa que Lilia Schwartz fala o tempo todo no romance. Que ele o tempo todo menciona um pouco a loucura e tal. Que era uma coisa que ele já tinha vivido
escondido porque o pai dele enlouqueceu. Não fica claro, pelo menos todas as coisas que eu li, não fica claro o que ocorreu de fato com o pai dele. Mas o pai dele, a casa dele no Engenho Novo era apelidada da Casa do Louco, porque ele gritava tanto que as pessoas do bairro inteiro ouviam, de tanto que ele gritava. E no final da vida dele, ele foi internado no manicômio. Sim, o Lima Barreto foi internado no manicômio 2 vezes. Foi dado como alcoólatra. Eu não sei se não consegui checar se essa informação era verdadeira, mas ele foi internado 2 vezes no hospício que hoje é o FRJ, ali na Urca, que era o hospício Pedro II. O sanatório, né? Acho que era assim que chamava. Lá ele escreveu o Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos, que é um livro que foi publicado, acho que pós-morte. E é um diário onde ele conta, onde ele faz uma sátira de como as pessoas que estavam no hospício eram todas iguais, não é? Que todo mundo que estava no hospício era negro, periférico, trabalhador. Então eu não tive acesso a essa obra, mas fiquei muito interessada para conhecer, porque deve ser maravilhosa. Parece que ela foi reeditada agora há pouco. Conhecido por essa sátira, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma é um livro muito, muito irônico. Tanto que o Policarpo Quaresma, ele tropeça muitas vezes nesse ufanismo. Depois que ele vai pro sanatório, quando ele sai do sanatório, ele acredita que o que vai salvar o Brasil e as riquezas do Brasil é a agricultura. E daí ele vai para uma fazenda longe da capital e começa a aprender sobre agricultura. O Sítio do Sossego. Isso, o Sítio do Sossego. Ele e a irmã, se não me engano. A irmã vai sempre com ele. Isso. Mostra todo o fracasso dele na agricultura, porque ele não é agricultor, e ele conta que o solo não dava nada, que tinha praga, e ele começa a se envolver com a população dali, porque vai um rapaz lá dizer que ele tinha que votar em tal pessoa, ele disse que não queria se envolver com esse tipo de política, e ele começa a ser perseguido, até que ele é preso, não é? A terceira parte do livro é que ele é preso. Acho que ele vai tentar lutar pela revolta da Armada. A terceira parte do livro ela é muito mais politizada, porque ele fala muito do Floriano Peixoto. 1915, gente, a República estava assim caminhando, né? Lembra que a República foi proclamada em 1889? Ele critica muito o Marechal Floriano Peixoto, porque o Policarpo Quaresma dizia que queria um governo centralizador, um governo forte. E o Marechal Floriano Peixoto era um cara conhecido por ser muito violento e muito autoritário. Engraçado, porque eu fui dar uma olhada, relembrar um pouco a história do Floriano Peixoto. Eu tenho uma coisa com o Floriano Peixoto, porque Florianópolis, gente, se você não sabe, é a cidade de Floriano Peixoto, assim como Petrópolis é a cidade de Pedro. Teresópolis é da Teresa. Floriano Peixoto foi lá e botou o nome da cidade com o nome dele, de uma maneira autoritária, porque a cidade, Florianópolis sempre foi uma cidade muito monarquista e era contra a República, enfim. E daí, desde então, existe uma ideia que, na verdade, quem colocou o nome da cidade, Floriano Peixoto, foi o Hercílio Luz, governador do estado, que é o nome da ponte, a famosa ponte que não cai desde que eu sou nova, não pode andar na ponte porque ela tem perigo de cair, até hoje nunca caiu. E foi o digníssimo Hercílio Luz. E até hoje existe uma galera muito revoltada e existe um plebiscito para mudar o nome da cidade para voltar a ser Desterro. Eu não acho Desterro o melhor dos nomes, poderíamos trabalhar melhor com isso, porque eu sou de Florianópolis, pra quem não sabe. Mas assim, é engraçado, eu sempre tive essa relação com o Floriano Peixoto, porque eu sempre lembrava dessa história, porque é uma história muito, muito presente na cidade até hoje. E daí pra mim foi interessante ler esse livro, que é difícil a gente falar do Floriano, porque ele ficou, sei lá, 2 anos no poder, nem lembro, ele era vice do Deodoro. Era uma coisa assim. Na verdade, o Lima Barreto ele tá fazendo uma crítica da República. Sim. Como a República ela foi proclamada ainda dentro de algumas bases monarquistas, como por exemplo o Exército ser a força progressista, a força política mais importante do momento. Não é à toa que quem é o presidente? Marechal. Revolta da Espada. Ou seja, então ele tá sempre fazendo uma crítica ao positivismo. Tem uma parte do livro em que o Policarpo fez um projeto de lei, ou ele fez alguma coisa assim, que ele enviou pro Congresso, que era pra fazer o tupi como a língua oficial do Brasil. Tupi-guarani, dos nativos, nananana. E aí eu sei que em um determinado momento ele tá lá trabalhando e alguém irrita ele, alguém fala que ele não sabe tupi, e ele escreve um ofício, e ele tava substituindo o chefe dele que faltou naquele momento, e ele escreve um ofício e envia pro ministro da guerra um ofício escrito em tupi. Aquele cara, que era o chefe dele, quando voltou, chegou pra ele, assim, soltando os cachorros, que o negócio tava em tupi. E assim, as pessoas muito estudadas no Ministério da Guerra não sabiam que língua era aquela. Chutaram que era um grego, chutaram que era isso, que era aquilo, mas era o tupi. E eu acho engraçado porque ele chega justamente pro Policarpo, o chefe dele, chega e fala assim: por que você quer se saber mais inteligente que eu? Você teve aulas no Benjamin Constant. Hoje em dia o Benjamin Constant é um instituto de cegos. A escola Benjamin Constant era a escola do Exército, que hoje em dia não existe mais ali, que ali só tem o IME.
e o Forte de São João. Ele fala, eu que estudei no Benjamin Constant, porque eles são muito estudados, muito literatos, muito positivistas, muito o deus da ciência, e eles não conhecem aquela língua. O cara que não estudou, o cara que não foi pra faculdade, por assim dizer, sabe tupi. Tá mostrando também qual é a incoerência entre os usos e os saberes. Como você não necessariamente ser doutor, porque ele tá falando mal da República dos Doutores ali, né? A República foi desenvolvida intelectualmente pelos positivistas, né? Até tem uma igreja aqui agora no Rio, que é a igreja dos positivistas, e Benjamin Constant, inclusive, foi um dos caras. Que é isso, você saudar os grandes cientistas, Newton, enfim. Há um menosprezo pelo saber que não é o saber acadêmico. Como o Tupi, né, no caso. Que não é o saber popular. E aí ele tá fazendo também essa mesma ponte quando ele tá com o Anastácio no Sítio do Sossego. O Anastácio é um negro que fala errado e que parece-me pelo livro que é um negro alforreado. E tá lá o Policarpo com 365 instrumentos, 365 livros, e o Anastácio fala assim, não, terra não é assim. Terra você vai lá, faz isso, faz aquilo outro. E aquilo é um saber popular. O engenheiro florestal não entra, sei lá, na Amazônia sem o mateiro. E o saber do mateiro não é menor que o saber do engenheiro florestal. Às vezes aquele cara tem um saber que nenhuma academia consegue catalogar aquilo. Lima Barreto, ele tá falando o tempo todo da marginalização das pessoas, dos saberes, dos costumes. Ele fala o tempo todo do subúrbio. E ele era um escritor conhecido por fazer isso sempre. Exatamente, ele era um escritor conhecido por ter uma escrita. Eu até anotei aqui, não tem resumo que tu acha aqui. Eu até anotei aqui que ele era um autor de escrita considerada militante, realista e muitas vezes autobiográfica. Mas também aquela coisa, ele era amigo de muita gente da alta roda, por isso ele também teve algum... Por isso ele conseguiu ser publicado, provavelmente. Exatamente, né? Por exemplo, O Triste Fim do Policarpo Quaresma, eu falei isso certo? Falou. Publicado primeiro no Jornal do Comércio, que é uma coisa que no vídeo dos Miseráveis, a Nina comenta que era muito comum no início do século XX, no final do século XIX, que os romances fossem publicados primeiro em formato de folhetim nos jornais. Olha só, a gente também tem uma sociedade naquele momento que ainda não é plenamente alfabetizada. Se o índice de analfabetismo hoje já tá ruim, naquela época você calcula. A galera não tinha dinheiro pra ficar comprando livro, assim. Não, era até um termômetro pra saber se valia a pena levar o livro ao prelo, né? As assinaturas, você conseguia pensar se aquilo podia ser publicado ou não. O Lima Barreto tentou 3 vezes entrar na Academia Brasileira de Letras, ele não conseguiu. Depois, né, depois que ele morreu, né, rola essa vibe. Ele tentou 2 vezes por inscrição própria e foi negada. E a terceira vez ele escreveu uma carta dizendo que ele nem ia se dar o trabalho, mas que ele tinha tudo pronto pra se inscrever, mas que ele achou melhor não. E aí ele publicou no Jornal do Comércio, que era tipo a publicação mais importante daquela época no Rio de Janeiro, porque ele era amigo do irmão, e esse irmão que ele era amigo foi governador do Piauí. Era amigo do irmão do dono do Jornal do Comércio. Também conseguiu algumas linhas de fuga porque ele conhecia umas pessoas importantes. Ficou muito conhecido dentro do Rio de Janeiro, em algum nível ali, dentro da intelectualidade do Rio de Janeiro, mesmo ele fazendo crítica à República dos Bacharéis. E aí a grande força progressista era o exército, porque era uma galera, e principalmente porque eles ainda estavam, né, colocando a moedinha ali do prestígio da Guerra do Paraguai, que eu ia falar Uruguai. Eu não lembro. Na Flip foi legal que ele foi pra Flip, porque a gente teve acesso a algumas outras informações, né? Grande tradutora, pra quem se interessa, que é a Denise Ottman, do Não Gosto de Plágio, que ela fez um levantamento de todas as traduções de Triste de Policarpo Quaresma pelo mundo. São 49 traduções, eu achei muito pouco, em 15 idiomas diferentes. A maior parte está em espanhol, depois inglês, por último francês. No ano passado, quando ele foi pra Flip, ele ganhou um 16º idioma, que foi pro islandês. Quase todas as traduções de Triste Fim de Policarpo Quaresma lá fora estão em antologias de escritores brasileiros. Então, na verdade, ele nem tem uma tradução do livrinho. Do romance. Ele tá dentro de uma antologia de escritores brasileiros. Né, porque a Primeira República ela foi apelidada de República dos Bacharéis, ou eu tô falando loucura? Não é República da Espada? Ou República dos Doutores?
Deve ser Ou sim. essa foi a Segunda República? Não sei. Teve tanta república.